Gente, o menino de hoje em dia tem uma facilidade tão grande pra estudar e não estuda, que eu fico lembrando do meu tempo. Que eu fazia era mãe pra escola. Gente, eu amava ir pra escola, porque se eu ficasse em casa... Ou eu trabalhava, era duas opções. Então eu preferi ir pra escola, porque eu ia, aí tinha aquele momento de estudar, tinha aquele momento de papear, mas eu Ia mais pra papiar, mas... graças a Deus deu tudo certo. E hoje em dia, as crianças de hoje em dia, a gente não gosta de ir pra escola, eu não entendo isso. No meu tempo, tanto que era de no meu tempo assim, Eu não sou tão antiga, né? Eu sou muito antiga. Mas é porque eu vim da roça. Eu morei na roça. Eu fui pra roça, eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade. E aí, era uma dificuldade pra ir pra escola. Era muito difícil. Eu me lembro, gente, que meu pai, ele assim, essa parte eu não me lembro, é uma história que me conta, né? Mas meu pai era dono do crediário aqui na cidade. Na verdade, eu morava numa cidade aqui próxima, que é muito grande, Imperatriz. E aí, eu acho que com as viagens do meu pai de crediário, ele gostou dessa cidade de Carolina. E aí ele disse que queria vir embora pra cá, que era uma cidade pequena, tranquila, e lá se vem nós. Eu tinha terminado de nascer. Mas vim também na bagagem, né, que tinha que vir. E aí eu sei que nós começamos a morar aqui nessa cidade. Com o passar dos anos, não deu certo o crediário, meu pai faliu. Meu pai faliu, e aí começou a apresentar uma dificuldade na nossa família, né? Ainda não me lembro muito bem dessa parte, e lembro, porque nós fomos morar de favor num clube aqui pra zelar. Nós zelávamos do clube pra poder morar aí com ele, começar a zelar desse local lá do clube. Gente, foi uma fase assim muito difícil na nossa vida. Que eu me lembro que meu pai fazia assim, uns canteirão de cheiro verde, ficava de madrugada lá. Eu tenho uma lembrança bem vaga. E minha mãe saía bem cedinho pra vender, às vezes eu ia até mais cedo. Muitas vezes fui deixar no supermercado bem cedinho, cheiro verde, alface. E aí tá bom, meu pai pegou e arrumou um emprego em cuidar de fazendas, graças a Deus, né? Foi quando começou a melhorar a nossa vida, assim, um pouquinho. E aí ele começou a trabalhar em uma que não tinha como ir, morar a família. A gente ficou ainda nesse clube, morando na família, né? E ele trabalhando. Deus abençoou, deu um lote aqui na cidade pra ele. E aí mesmo assim, trabalhando nessas fazendas. Até que um dia, o mesmo dono dessas fazendas, até que apareceu essa fazenda pra ele cuidar. E ficava 3 km, ficava um povoado, que o ônibus da escola passava bem na porta. E aí foi o tempo que nós se rodou. Não, gente, foi bom. Foi uma fase muito boa da nossa vida, graças a Deus. E a família toda foi morar nessa fazenda, né? Gente, era tão bom, uma casa bem grande, bem espaçosa, tinha um rio bem perto. Ah, mas ela brincava lá. E aí, meu pai sempre foi muito incutido com roça. Minha mãe disse Eu nunca cresci, porque eu carreguei muito saco de mim na cabeça, gente. E era verdade. Eu sofri, gente. você não tem noção tanto que eu sofri. Quem olha assim pra minha cara acha que não, eu sofri, gente. Não porque eu queria, né? Porque quem quer sofrer. Mas é porque eu era obrigada. Assim, gente, era obrigada, não vou falar mesmo. E aí, na hora, a parte que chega da escola, na hora que era a hora de ir pra escola, ninguém queria ficar em casa. Por que ninguém queria ficar em casa? Porque se ficasse, era trabalhando. Roça, gente, quem quer ficar tomando roça, sol quente? Gente, eu fui tanto de periquito. Eu passei, meu pai uma vez me botou de castigo. Hoje em dia criança Criança não tem cartigo. Sabe como era meus cartigos? Eu ia pra roça, tanto de periquito, passava todinha na roça, tanto de periquito. Encostar nos meios, nas plantações. Passava. A sorte é que tinha uma vazante assim no meio da roça. Tinha uma vazante, um rio. E de um lado pro outro, meu pai botou assim uma tábua pra ele passar, né? Porque tinha roça tanto de um lado como do outro, plantação. E aí eu sentava nessa tábua, e passava o riozinho aqui, e era banhar de ensope. Banhar de ensope aqui, ó, com balde. Porque quem tinha coragem de botar pé no rio? Ou a gente estudava, ou a gente trabalhava. E aí o que acontece? Eu amava estudar, gente. Eu amava estudar. Eu reprovei um ano quando eu morava aqui na cidade. Reprovei, assim, de recuperação, na 5ª série. Porque não morar aqui na cidade eu queria dar um dia à toa, né? Mas foi muito tempo antes. Mas depois que eu fui pra roça, eu tinha o tempo. Porque assim, quando o pai falava bem assim, quando nós falava bem assim, ó pai, hoje tem uma prova pra estudar. Então nós não ia pra roça. Aí praticamente nós tinha prova todo dia, porque ninguém queria pra roça. Aí o que não tinha prova, descia pra roça, apanhar feijão, pra apanhar amendoim. Gente, vocês veem a roça de amendoim. Os amendoim ficam assim de terra, bem baixo. Você tem que puxar o pé de amendoim e fica aquele monte de amendoim lá que tu tem que cavar pra tirar os amendoim. Não, gente. Foi um sofrimento assim, um sofrimento saudável, né? E aí nossa vida foi essa, gente. Não foi assim, foi muito boa, serviu de muito aprendizado, porque hoje em dia as crianças de hoje em dia não passam por isso. Muitas pessoas da minha idade também não passaram por isso, mas eu passei, serviu de aprendizado. Porque hoje, assim, apesar dos pesares, eu tenho tipo assim, pra olhar, né? A gente cria assim uma coisa na vida da gente diferente, que eu vejo assim, tem pessoas que nem ligam e tal, e a gente não. A gente se preocupa em querendo voltar pra lá. Hoje em dia eu não tenho umas vidas das melhores, meus pais não mexem mais, assim, o pai não mexe mais com aquelas plantações que ele fazia de antigamente, que tinha muita gente em casa. Hoje em dia só ele e minha mãe lá na roça. Aí ele quer mais, plantaçãozinha um pouquinho só pra comer mesmo, porque eu vejo que hoje em dia tudo precisa de incentivo, né? Hoje as crianças, os adolescentes, tudo precisa de incentivo. Na minha época, ou tu se incentivava sozinho, ou uma cachorro leite na pedadoria te incentivava. Era duas, mano. Eu preferia me incentivar só. E estudava demais. Mas também é que é muita gente. Eu depois, porque eu fiquei burra. Mas era muita gente. E aí, é isso, a gente foi passando os anos, vim embora, voltei pra cidade, porque tinha que trabalhar. Trabalhar no serviço mais maneiro, né, que a gente quer. E aí, casei, por aqui casei. Gente, ainda teve essa parte da minha vida que eu nem prefiro contar. Eu casei. Mas essa história eu vou deixar pra contar em outro vídeo pra vocês. E aí,
Eu sei que a imagem não tá muito boa, o áudio não tá muito bom, mas nos próximos vídeos a gente vai melhorando mais, né? Começando agora, assim, já faz muito tempo que eu venho pra aqui pelo YouTube, né? Mas agora eu decidi conversar com vocês. Vocês, abrir isso no coração. Porque tanta coisa guardada. Que eu, gente, poderia todo mundo estar sabendo disso.